Nós louvamos a Deus, irmãos, nesta noite, por tudo que o Senhor Deus tem realizado, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós agradecemos a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Ele é aquele que sempre está pronto para ouvir as nossas orações, para nos socorrer, para nos ajudar. E nesta noite está aqui o povo de Deus, o povo que veio adorar o nome do Senhor Jesus. Cada um de nós somos um adorador. Cada um de nós aqui na casa do nosso Deus, nós estamos aqui para cantar louvores ao Senhor. E a palavra de Deus diz que cada um no seu templo diz glória. E eu estou aqui nesta noite para dizer glória. E você também precisa estar aqui nesta noite para dizer glória, pois para isso nós fomos chamados. Aleluia. Quantos adoradores temos aqui nesta noite? Então abra a sua boca e adore o nome do Senhor, irmãos. Nós somos um povo pentecostal. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos adoradores dele aqui na terra. Eu convido os irmãos para abrir comigo a sua Bíblia e nós podemos ler um texto na palavra de Deus que nesta noite nós lemos como leitura devocional na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Versículo de número 8. Filemon, versículo de número 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Irmãos, nós estamos aqui diante desta carta de Paulo, que, diferente das demais cartas, em que nós encontramos esta carta dirigida diretamente a Filemon, como outras cartas que ele escreveu diretamente a uma pessoa. Nós observamos que neste período Paulo, ele era prisioneiro. Paulo, ele estava em cárcere. Paulo estava preso. E nós observamos que Paulo, estando ali na prisão em Roma, nós observamos que ele escreve uma carta dirigida a Filemon. E ele diz aqui nesta carta que ele mesmo, de punho, escreveu esta carta. A carta a Filemon, ele fez questão de ele mesmo escrever e enviar esta carta. Nós observamos que esta carta a Filemon, provavelmente ela foi enviada no mesmo período em que a carta aos Colossenses também foi enviada. Nós encontramos Paulo, ele fazendo menção da carta aos Colossenses, em que ele enviou aos crentes que estavam em Colossos, e Paulo, ele diz que
esta carta que ele estava enviando para os crentes em Colossos e também fosse lida pelos crentes que estavam em Laodiceia. A preocupação de Paulo é que esta carta aos Colossenses fosse enviada e chegasse não somente aos crentes que estavam em Colossos, mas também aos que estavam em Laodiceia. Esta carta ela foi enviada por Tíquico, que foi o responsável, juntamente com Onésimo, de levar esta carta aos crentes que estavam em Colossos. Onésimo, ele foi aquele que teve um encontro com Cristo lá dentro do cárcere, quando ele estava preso, e agora nós observamos que ele retorna, ele vai enviado por Paulo. Provavelmente Filemon, ele morava justamente em Colossos, porque esta carta foi enviada pelos dois. No capítulo 4, nós encontramos na carta aos Colossenses, Paulo fazendo menção desses dois mensageiros que foram enviados aos crentes em Colossos para receberem aquele ensinamento que Paulo estava escrevendo. Paulo, quando escreve aos crentes em Colossos e também aos que estavam em Laodiceia e também a nós nestes dias, Paulo ele estava falando a respeito do seu ministério. Paulo primeiro, ele começa falando a respeito do seu ministério, aquilo que ele estava realizando, e ele começa a advertir os crentes em Colossos a respeito das falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que vão surgindo. Hoje nós vivemos esta época em que os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, eles vão crescendo e muitas pessoas vão simplesmente se embaraçando e simplesmente eles dizem: não, aonde fala o nome de Deus, aonde lê a Bíblia, para mim está tudo ótimo. Não, mas nós observamos, irmãos, que nós temos as seitas, nós temos as heresias que estão sendo espalhadas, e nós temos que tomar cuidado com aqueles que batem muitas vezes a porta da nossa casa, dizendo que estão trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, e muitas vezes nós abrimos os nossos lares para estas pessoas com ensinamentos que totalmente distanciam daquilo que Deus tem para nós. São pessoas que às vezes que eles não têm nenhum desejo de ir para o céu, porque o céu já está lotado, o céu já está cheio, o céu já está completo, porque só 144 mil chegarão aos céus. Então nós observamos que isso, irmãos, são heresias que vão se passando, e nós não estamos trabalhando, irmãos, aqui para ficarmos na terra, nós estamos trabalhando para chegarmos no céu, porque este é o nosso desejo, este é o nosso objetivo. Então Paulo, ele escreve aos Colossenses justamente isto, para que se tivesse cuidado com as falsas doutrinas, e ele também exorta os crentes que venham praticar a santidade e o amor fraternal. Paulo, ele continua exortando também a respeito dos deveres domésticos. Ele fala a respeito dos deveres do lar, da mulher. Então nós observamos, irmãos, que a palavra de Deus é algo que é completo. A palavra de Deus, ele vem para mudar a nossa vida e adequar cada um de nós dentro da palavra. Então nós observamos que Paulo, ele também exorta o crente à oração e buscar a sabedoria. Era isso que Paulo estava mandando por Tíquico e também por Onésimo, estas cartas para chegar à igreja, carta essa que chegou também para nós, e juntamente, irmãos, com eles, ele mandou esta carta, que era uma carta
destinada agora a Filemon. Você não vai encontrar aqui uma carta grande, você não vai encontrar aqui como nos outros livros divididos em capítulos, mas nós encontramos apenas aqui a carta a Filemon, que foi somente aqui divididas em versículos para nossa melhor compreensão e melhor podermos buscar a palavra de Deus para podermos meditar nela. Então Paulo escreve esta carta, é uma carta simples, é uma carta pequena, de apenas 25 versículos, mas é uma carta que traz uma lição profunda e gloriosa para os dias que nós estamos vivendo. Por quê, irmão? Porque a carta de Paulo a Filemon vai mostrar justamente a questão social que se vivia naquela época. A questão social daquele tempo era uma questão muito difícil. Por quê? Porque a escravidão era algo que dominava muito forte no Império Romano. Nós observamos que esta questão de maltratos, essa questão de judiar de escravos vem justamente deste período do Império Romano, que foi uma das piores épocas em que os escravos sofriam. Por quê, irmão? Porque diz os estudiosos que na época do Império estava a população escrava, aproximadamente 80 a 90% da população do Império Romano era escrava. Por quê? Porque o Império Romano chegava em uma cidade, conquistavam e ele traziam as pessoas para Roma ou para outras cidades para serem escravos, e assim ele deslocava as pessoas. E porque existia tanto castigo, existia tantas coisas, era justamente para esta população que era maior do que os romanos não viesse fazer uma revolta. Então eles estavam espalhados, eles não estavam em grupos, eles estavam distribuídos nas casas e eles não conseguiam se juntar. Então até mesmo para se ter uma revolta, para se ter uma revolução, aleluia, dos escravos, era difícil, porque eles não conseguiam ter contatos, né? Não é como hoje que nós temos rede social, nós conseguimos falar com as pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Então eles eram colocados nas casas e ali cada um tinha a quantidade de escravos. E o que acontecia? O escravo que ele fugia, ele tinha a condição terrível para ele, porque se ele fosse preso novamente e fosse enviado para a sua casa, como estava Onésimo sendo novamente enviado, voltando, nós observamos que corria um risco. Qual risco? A lei romana dizia que o escravo que fugia, quando o seu dono conseguisse resgatá-lo de novo, podia matar a sua vida, podia matá-lo, podia tirar a sua vida, ele podia simplesmente dar um fim ao seu escravo. E a maioria daqueles escravos que fugiam, eles eram mortos. Mas quando muitas vezes o dono daquele escravo, ele tinha necessidade, ele precisava daquele escravo, porque o que ele tinha era pouco, o que era feito era esquentado um ferro na brasa, no fogo, e quando se tornava uma brasa viva, era colocada uma marca na testa daquele escravo, com um F bem grande, porque quem visse aquele escravo, sabia que aquele F significava fujão, significava que ele havia fugido. Então nós observamos que assim eram tratados os escravos, além dos castigos que constantemente ocorria. Então naquela época era uma questão social difícil, e Paulo agora estava escrevendo. Por quê? Porque Onésimo, ele era escravo de Filemon, e Filemon era aquele que já conhecia, Filemon já era aquele que tinha conhecimento de Deus, em que Paulo escrevia a Filemon com toda a liberdade, porque ele conhecia, ele sabia quem era Filemon. Então nós observamos que ele agora pega Paulo, escreve uma carta, e esta carta vai tratar de quem? Do escravo fujão.
vai tratar de quem? Do escravo que tinha fugido. Ia tratar de quem? Do escravo que por algum motivo ele fugiu. Quando nós estamos lendo esta carta, nós vamos encontrar que Paulo lá na frente, ele fala que ele não olhe para a questão, Filemon, não vai observar se ele lhe deu algum prejuízo, se ele ficou lhe devendo alguma coisa, se algo aconteceu. Nós encontramos que João Calvino, quando ele fala a respeito disso, João Calvino, ele trata numa das suas pregações como justamente um prejuízo. Era como se Paulo estivesse dizendo assim a Filemon: olha, se Onésimo lhe deu algum prejuízo, coloca isso na minha conta. Se ele está devendo alguma coisa, coloca isso na minha conta, porque quando eu for, eu pago, eu acerto com você. Então a preocupação de Paulo era justamente o quê? Mostrar que aquele homem que era um escravo estava agora retornando. E nós encontramos que Paulo, ele diz assim: olha, eu estou lhe enviando Onésimo, e ele diz, o meu filho. Paulo, irmãos, ele trata aqueles que ele ganha para Jesus, aquele que no seu ministério é alcançado. Nós vamos encontrar constantemente isso nas cartas paulinas, quando Paulo ele trata de alguém que foi alcançado pelo evangelho por ele trata de filho, e ele está dizendo a Filemon: Filemon, eu estou enviando o meu filho Onésimo, e eu quero dizer para você que esse filho eu não gerei em qualquer lugar, este filho eu não gerei pelas minhas caminhadas, pelos meus trabalhos missionários, quando eu passei pela cidade, não, mas este filho, ele foi gerado lá nas minhas prisões, quando eu estava preso, quando eu estava ali, aleluia, detido, sem poder sair, mas aqueles que estavam ao meu redor, eu falava do amor de Jesus, eu transmitia a bondade de Jesus, eu levava a palavra da cruz. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo está dizendo, eu gerei ele, foi lá nas minhas prisões. Por quê, irmão? Porque a prisão, irmão, não foi capaz de segurar Paulo. Ele estava preso, ele não podia sair nas suas viagens missionárias. O fim, além da sua vida, se aproximava, mas ele continuava dizendo: só Jesus salva. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus perdoa, Jesus transforma, Jesus muda a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, dentro do cárcere, ele dizia para aqueles que estavam ali naquele ambiente tão ruim, tão perigoso, ele dizia: somente Jesus salva. Oh glória! E lá estava quem? O escravo Onésimo. Aleluia! Mas Paulo começou a evangelizar Onésimo. Paulo começou a falar de Onésimo. Bendito seja o nome do Senhor. Diz alguns historiadores, irmãos, que provavelmente Onésimo já conhecia Paulo do tempo que Paulo visitava a Filemon, aleluia, quando ele estava servindo ainda como escravo de Filemon. E diz alguns historiadores que ele foi a Roma justamente à procura de Paulo, porque ele sabia que Paulo estava lá dentro do cárcere e ele estava precisando conversar com Paulo. Mas quando ele chega ali, irmão, Paulo ganha ele para Jesus lá dentro do cárcere, e ele diz: Onésimo, você agora é meu filho, eu te gerei aqui nesta prisão. Aleluia! E quando ele envia Onésimo novamente para voltar a Filemon, ele manda esta carta, e ele diz assim: receba ele, porque sou eu que estou lhe enviando. Eu sei que eu podia mandar, eu sei que eu podia dizer que você aceitasse, mas eu estou lhe pedindo, e eu sei que se eu mandasse, você obedeceria, mas eu não quero que você obedeça por força, mas eu quero que você venha obedecer por amor. Então é por isso que eu lhe peço pelo meu filho Onésimo. E ele diz assim: olha, eu peço-te por ele, porque noutro tempo, em tempos passados, antes dele fugir, ele te foi, aleluia, inútil, porque ele fugiu. Mas agora, a ti e a mim, ele é
muito útil. Igreja, o nome Onésimo significa no grego útil. Era um nome que tinha em muitos escravos. Por quê? Porque era uma pessoa que era útil. Então Onésimo era um nome que muitos escravos tinham, útil. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo assim: peço-te pelo meu filho útil. Que antigamente ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim e a ti. Receba, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu creio, irmão, que Onésimo, ele pensava no momento que ele tinha que voltar. Por quê? Porque ele agora conhecia a verdade, ele agora conhecia a palavra, aleluia. E ele sai caminhando, irmãos, ele sai voltando, e ele volta espontaneamente. Por quê, irmão? Aleluia, porque ele agora conhece a Deus, ele conhece a Jesus, e isso nos traz uma lição muito importante. O que, irmãos? Que nos fala a respeito do resgate de Jesus na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Você era um escravo do pecado, você era uma escrava do pecado, eu era um escravo do pecado, mas a palavra de Deus nos alcançou e nós fomos libertos, e estamos aqui nesta noite para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Então esta carta de Paulo a Filemão, irmãos, nos traz uma lição muito importante. Por quê? Porque fala a respeito dos escravos que são libertos do pecado e estão aqui nesta noite para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós éramos inúteis, mas hoje você é útil. Você é útil. Você é útil. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. E Lutero, pregando a respeito de Onésimo, Lutero, ele se empolga na sua mensagem, e ele diz assim: penso eu que todos nós somos um Onésimo na presença de Deus. O que é isso, irmão? Lutero estava dizendo, aleluia, nós éramos escravos, mas agora nós estamos livres. Nós éramos um inútil, mas agora nós somos úteis. Então nesta noite adore o nome do Senhor Jesus, porque Jesus lhe alcançou. Fala a respeito do resgate, bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo diz assim: olha, se você teve algum prejuízo, aleluia, coloca aí na minha conta. Paulo estava dizendo: eu vou pagar. E eu pergunto, irmão, quem foi que pagou o preço do teu resgate? Quem foi que pagou o preço do teu resgate? Você não valia nada, você não valia nada, você não valia nada. O inimigo dizia: é meu, eu domino, eu faço com ele o que ele quiser. Mas Jesus veio e disse: olha, ele pode ser um inútil, mas eu vou pagar, não com ouro, não com prata, não com libra esterlina, mas eu vou pagar o maior resgate. Irmão, quando alguém muitas vezes é levado, aleluia, por uma pessoa, sequestrado, e fica lá num cativeiro, começa a negociação de resgate. Qual é o valor? É 1 milhão, é 2 milhões, são 3 milhões, e vai resgatando, procurando chegar a um valor. Aleluia. Qual era o valor, irmão, que o diabo queria por você? Aleluia, era um valor muito alto, e você estava lá preso, você estava lá em cativeiro. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele foi lá, tomou a chave do inferno e da morte, e ele disse: eu estou vivo, eu estou vivo. Aleluia. Você estava lá no cativeiro,
E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, quando desceu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia, aleluia. Não foi com coisas corruptíveis deste mundo, diz a palavra, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com sangue precioso de Jesus. Oh, irmão, você era um escravo do cigarro, você era um escravo da droga, você era um escravo da mentira, você era um escravo da prostituição. Aleluia, mas Jesus veio, pagou o resgate e disse: eu pago, aleluia, eu pago o maior preço. Aleluia, ele lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, e nesta noite ele está dizendo: você é útil, 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 você é último. Aleluia. Então nós podemos ficar na palavra de Lutero: cada um de nós somos um Onésimo. Aleluia, na casa de Deus. Aleluia, quem é um Onésimo aqui? Aleluia, quem é útil aqui? Levante a tua mão e adore a Ele agora, glorifica Ele, exalta Ele, bendiz o nome dEle nesta noite, porque Ele está dizendo para você: eu vim para te resgatar da sua vã maneira de viver. E ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória, oh glória. A palavra de Deus diz que Jesus lá no Calvário, quando ele dá o brado de vitória, aleluia, estava na mão de Satanás a carta que era contrária a nós. Oh, aleluia. Ali na carta estava escrito os meus pecados, os meus erros, as minhas transgressões. E ele disse: olha, Arquimedes, ele não pode. Olha aqui, ó. Ele olhava e dizia: olha, Reinaldo aqui, ó. Olha Júnior Mendes aqui, olha Flávio aqui, olha Eudes aqui, olha a irmã Marinha aqui. Aleluia, estava lá e está dizendo: olha aqui cada um, olha, eu estou aqui com a lista do pecado de cada um. Mas sabe o que foi que Jesus fez, irmão? Diz que ele, tomando a cédula que era contrária a nós, ele rasgou. Oh, aleluia! E cravou lá na cruz e disse: está perdoado, está comprado, está resgatado. Então nesta noite adore e glorifique o nome do Senhor.